Olá, hoje é dia de vestibular nos campi da Unicinos em São Leopoldo, Porto Alegre e nos polos de educação à distância. Neste Conexão Especial você vai conferir como foi a prova de redação e uma avaliação dessa primeira parte do processo seletivo. E você vai acompanhar ainda a expectativa para a parte da tarde com as questões objetivas. O Conexão Unicinos, edição especial do Vestibular de Inverno 2015, está começando. Fique com a gente! 2.900 candidatos se inscreveram em 63 cursos presenciais em São Leopoldo, em 5 em Porto Alegre e em 13 na modalidade de educação à distância, oferecidos pela universidade nesse processo seletivo. E os cursos mais procurados nessa edição em São Leopoldo são Direito Noturno, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Mecânica e Nutrição. E na capital destaca-se a procura pelos cursos de Psicologia e Gastronomia, que inclusive é a novidade dessa edição do vestibular. E já na modalidade de EAD são Administração, Sistemas de Informação, Gestão de Recursos Humanos e Ciências Contábeis. Isso mesmo, Joyce. Esta manhã de provas começou com a redação. A Isadora Meyer traz agora os detalhes. Olá, como de costume, o frio intenso recepcionou os candidatos em mais uma edição do vestibular de inverno da Unicinos. E esse momento que antecede a prova é de bastante ansiedade. Eu vou aproveitar agora para conversar com alguns candidatos para saber como eles se prepararam para esse momento. E eu tô aqui com a Gabriela, que vai prestar vestibular para pedagogia. Gabriela, me conta como é que tu se preparou para esse momento? Estudando, né? Me esforçando o máximo para ver se eu passar, né? E o que tu acha, o que tá esperando da prova de redação que vai ser agora na parte da manhã? Estudei assim bastante, né? Pelas normas, as coisas para tirar uma nota uma nota boa, né? E já tem alguma ideia de tema, assim, para redação? O que tu acha que vai cair? Tema, assim, eu nem... Vamos arriscar, né? Tá certo, então. Boa sorte, Gabriela. O dia também é reservado para testar os conhecimentos de quem ainda não vai ingressar na faculdade. Eu estou aqui com a Melissa, que é treineira, e ela veio hoje para saber como que funciona a prova aqui da Unicinos. Melissa, me conta o que tu está esperando, então. Se preparou para essa prova? Me preparei, eu peguei provas de anos anteriores e fiz durante essa semana. Eu vi o nível, eu vi como é que eu estou me preparando para isso. E qual é o curso que tu quer fazer, então, na universidade? Direito. Tá certo, então. Obrigada e boa sorte. Obrigada. No período da manhã, os candidatos se dedicaram à prova de redação. Eles tiveram 2 horas e tiveram que escolher entre 2 temas para fazer um texto de caráter argumentativo. Eu estou aqui com o João, ele prestou vestibular para o curso EAD de Sistemas da Informação. E me diz, João, então, qual foi o tema que você escolheu para a redação? Eu escolhi o tema que fala sobre a proibição de propagandas de bebidas alcoólicas durante o período onde jovens, crianças estão assistindo TV normalmente, né? E o que achou da escolha do tema? Tava difícil ou foi fácil fazer a redação? Para mim foi fácil porque eu sou totalmente contra o álcool e o tabagismo. Então eu já tinha uma opinião muito bem formada sobre isso, já tinha bastante assunto para tratar. Para mim foi bastante fácil. Tá certo, então. Boa sorte. Obrigada. Neste dia de vestibular, para dar todo o suporte para os vestibulandos e acompanhantes, a Unicinos preparou uma estrutura, a Praça do Vestibular. E a Bruna está aqui comigo para contar um pouquinho do que a universidade preparou para o pessoal. Bom, a gente preparou alguns lounges, então, para os pais poderem ficar aguardando os alunos. A gente tem o Espaço Net para quem precisa consultar alguma sala ou ficar um tempo checando e-mail, redes sociais. Tem chimarrão, tem cachorrinho, tem amendoim, tem algumas guloseimas, tem máquina de café. A praça está bem interessante, acho que vale a pena participar. Tá certo, Bruna, obrigada. E agora, então, a gente vai conversar com a Patrícia, que vem acompanhando a filha Victoria nesse vestibular. Patrícia, me conta, então, como é que tá a expectativa pela filha? Eu estou bastante confiante que ela passe, né? E que ela consiga ingressar na universidade.
Tenho mais um filho, que também já está estudando, e então estou confiante. Quero muito que ela consiga atingir o objetivo dela. Tá certo, obrigada. E uma boa sorte, então, para todos os vestibulandos. E a nossa equipe também acompanhou a manhã de provas no campus da Unicinos em Porto Alegre e no Polo EAD em Canoas. A repórter Jéssica Zang mostra pra gente. Olá, estou no Colégio Anchieta acompanhando a chegada dos candidatos inscritos para as vagas aqui de Porto Alegre. O que a gente pode então conferir aqui nessa primeira etapa da prova é um clima de bastante expectativa. A prova começa às 9h30 da manhã. Eu estou aqui então com o Jonas, que escolheu fazer o curso de Gestão para a Tecnologia da Informação. Então me conta, por que você escolheu esse curso? Eu escolhi porque eu já trabalho na área de TI e eu queria uma graduação. E qual seria a sua expectativa então para esse vestibular? As melhores possíveis, né? Sempre a gente vem com a expectativa de que vai passar, né? E eu também estou aqui então com o Gabriel, que escolheu fazer o curso de Jogos Digitais. Então, Gabriel, me conta, por que você escolheu esse curso? Eu sempre gostei de jogos, assim, e sempre me incentivaram a fazer isso. Vou tentar fazer. E tá muito ansioso? Mais ou menos, que é a primeira vez que eu vou tentar fazer algo para entrar onde realmente eu quero, então tô na expectativa. No total, o Polo de Porto Alegre recebeu 151 inscrições em 2 modalidades, EAD e também presencial. Eu estou aqui com a professora Lisiane, que coordena o curso de Gestão para Recursos Humanos da Unicinos na modalidade EAD. Nós ficamos aqui à disposição dos alunos para dar-lhes boas-vindas, desejar uma boa prova, ver se existe alguma dúvida relacionada ao curso que a gente possa estar auxiliando, ou enfim, na verdade para trazer a eles, né, um primeiro contato com os cursos e sempre se colocando à disposição para colaborar da melhor forma possível nesse momento que é especial para eles e também para nós da universidade. Bom, e alguns coordenadores de alguns dos cursos aqui do campus de Porto Alegre também estão aqui então na praça do vestibular no campus, como é o caso do professor Fernando, que coordena o curso de Jogos Digitais. O curso de Jogos Digitais ele tem a característica de ser um tecnólogo em Jogos Digitais. Então, nós tentamos unir então a prática e também a parte teórica de uma maneira bem balanceada. Então o aluno aprende e põe em prática. Então esse é o nosso grande diferencial, vamos dizer assim. Acho que realmente nós temos um potencial muito grande de crescimento. A gente tem colocado bem os alunos, não só aqui no Brasil, mas também fora. Então é um curso bom para se escolher. E eu também estou aqui com a professora Gisele, que coordena o curso de moda aqui no campus de Porto Alegre. Então, professora, me conta o que esse curso oferece, qual é o diferencial dele? O nosso curso ele é um bacharelado, né? Então, por ser um bacharelado, ele tem uma carga de reflexão teórica, científica, mas ao mesmo tempo bastante voltado para o mercado de trabalho, de maneira que a gente tenha também um espaço bastante grande de atuação, de disciplinas de caráter bastante prático, né? A moda ela é uma área nova, né, em termos de ciência, em termos de conhecimento, mas é uma área em expansão. Nós temos uma proposta inovadora em relação ao curso, que é um curso que trabalha com o conceito da universidade, que é o conceito do design estratégico. Então, os alunos que vêm buscar a nossa formação vão ter esse caráter de inovação que o mercado vem solicitando nos últimos tempos. Agora estamos no Polo de Educação à Distância da Unicinos em Canoas. Nessa edição, 13 cursos foram oferecidos e o curso mais procurado foi de administração. Agora estou com a Magda, que é coordenadora do Polo aqui de Canoas. O nosso aluno EAD, ele é um perfil assim em busca de conhecimento, de voltar a se especializar, voltar ao mercado de trabalho, né? Temos o tutor presencial, que é um grande diferencial da educação à distância, né? Onde o aluno pode ter a base de buscar no Polo e ter qualquer dia da semana. Ele tem esse atendimento do professor, que é onde está um dos nossos grandes diferenciais, né? O tutor busca atender, busca acolher, auxilia nessa parte de alguma dúvida, postagem de trabalho, né? Auxilia o conhecimento da plataforma, que é uma coisa que o aluno, quando inicia o curso, ele tem
essas dúvidas assim inicial, tem esse receio dessa parte da informática, né, da parte de plataforma. Tá certo, Magda, muito obrigada. Bom, eu sou Jéssica Zang, na cobertura do vestibular de inverno. Bom, a primeira etapa do processo seletivo já terminou, por isso a gente aproveita para fazer aí uma avaliação até o momento dessa edição do vestibular. Isso mesmo, Vanessa. E além disso, nós vamos falar sobre as perspectivas da universidade para o próximo semestre. E para isso, nós recebemos Paula Campagnolo, gerente acadêmica da unidade de graduação aqui da Unicinos. Olá, Paula, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bom, boa tarde. Olá, Paula, seja bem-vindo. Nosso estúdio já está cheio de coordenadores, professores, temos também vestibulandos. A gente começa essa conversa contigo querendo saber que avaliação você faz já dessa primeira parte, então, do processo seletivo. No período da manhã foi tudo muito tranquilo, conforme o esperado, né? Então, tanto aqui em São Leopoldo, Porto Alegre, os polos EAD, transcorreu tudo normalmente, assim, o tempo nos ajudou, né? Um pouquinho frio, mas não teve chuva. Isso acaba também facilitando, né, o acesso das pessoas, enfim, foi tudo muito tranquilo. E você conseguiu circular um pouco pelo campus, conversar com os candidatos? Qual foi o clima que você sentiu, então, aqui no campus São Leopoldo? A gente circula muito pouco, assim, no período da manhã, principalmente, que é um pouquinho mais corrido, né? Mas os coordenadores, sim, circulam mais na praça, né? Tem mais contato com os candidatos, enfim, mas a gente vê ali próximo às salas que estão sendo aplicadas as provas que o movimento está bem grande, assim, bem... Os coordenadores vão poder nos explicar um pouquinho disso, então, depois. Com certeza. Bom, e um aspecto interessante da gente saber como é que esses alunos, esses novos alunos, serão recepcionados pela universidade, então, aí já no próximo semestre. Bom, então, a partir de quinta-feira são as matrículas, né? Então, essa primeira matrícula é uma matrícula orientada, que a gente chama, é especial, é presencial. A gente incentiva muito que os candidatos, alunos já, né, compareçam, que os coordenadores estarão presentes, farão a orientação dessa matrícula, porque é um curso novo, enfim, que eles não têm ainda muito contato. Então, é bem importante para dizer quais as atividades que tem que se matricular, as prioridades, como fazer, né? O pessoal encaminha os alunos até o atendimento. Então, a gente tem todo um carinho, um cuidado especial nessa primeira matrícula, especialmente porque ainda os alunos estão conhecendo a universidade. Né? Exatamente. E para esses alunos que estão chegando, então, no próximo semestre, quais são os diferenciais da Unicinos que a gente poderia destacar? Bom, a gente, especialmente, né, quando a gente fala assim, Unicinos, hoje nós somos a melhor graduação do Brasil entre as privadas, né? Então isso, um reconhecimento, enfim, de todo o trabalho que vem sendo feito de excelência acadêmica e o que os alunos vão perceber aos pouquinhos, né? Porque claro, a mudança é grande, enfim, estão entrando numa universidade, é que existem muitas possibilidades, enfim, de atividades, né? Tanto com pesquisa, iniciação científica, como internacionalização, hoje o Ciências Sem Fronteiras, outros programas que estão facilitando, né, essa questão da mobilidade. Então, são muitas possibilidades que, ao longo do primeiro semestre, ali, eles vão experienciar. Muitos cursos têm uma disciplina que é a introdutória, que, então, favorece, né, que os alunos conheçam, assim, todas essas atividades e esses diferenciais. Muito ligados a gente ser uma universidade, ter programas de pós-graduação, que os alunos da graduação já são inseridos, enfim, já participam de todo esse clima de universidade, né, todas essas possibilidades. Tá certo, Paula. Muito obrigada pela tua participação, pelas informações. Bom trabalho nesse resto de vestibular, então. Muito obrigada. 1h a gente começa novamente com a identificação dos candidatos e às 14 horas inicia a segunda parte da prova. Isso aí. Obrigada. Até a próxima. No próximo bloco tem mais vestibular de inverno aqui no programa, né, Ana Joyce? É isso aí. Logo mais a gente já volta. Estamos de volta com a edição especial do vestibular de inverno da Unicinos. Os candidatos utilizam o intervalo entre as duas provas para almoçar, descansar, relaxar e também conversar com a gente, né, Joyce? É isso aí, é claro. E a gente aproveita esse momento para bater um papo, então, com os vestibulandos e também com Adalberto da Rocha Reque, que é coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicinos, Denise Zafari, coordenadora do curso de Nutrição aqui da Universidade, Tomás Grings Machado, coordenador do curso de Direito e também recebemos ainda João Alberto Stephen Munsberg, que é diretor pedagógico do curso e colégio PVcinos. Olá, sejam bem-vindos para essa conversa, que a gente começa, claro, querendo falar sobre a prova de redação, como é que foi essa primeira parte do processo seletivo. Nós temos alguns vestibulandos aqui. A gente pode começar contigo, Jennifer, saber então qual foi o tema que você escolheu? Eu escolhi o tema sobre a questão de direitos morais, né? Foi uma redação fácil, na verdade, para mim, pela questão de não ser tão complicado o assunto. Eu acho que é legal a gente até reforçar qual é esse tema que a Jennifer se refere, que a pergunta era, né, e quais são os valores humanos que você considera essenciais à sociedade contemporânea, porque é um tema um pouquinho mais
abstrato, filosófico, né? Vocês também compartilham da mesma ideia que a Jennifer e escolheram esse tema, Camila? Eu escolhi o mesmo tema, para mim também foi mais fácil, até porque eu não tenho muito conhecimento sobre outro tema, então eu escolhi esse, foi mais fácil para mim argumentar nele. O Vinícius também escolheu esse tema, Vinícius? Acho que todos acabaram escolhendo esse tema, não foi isso? Acabaram escolhendo pelo fato da facilidade, como eu tinha dito antes também, Então, é mais fácil. Tinha mais proximidade, mais proximidade com esse tema. O outro tema se referia à publicidade, então, de bebidas alcoólicas, né, para o pessoal também se inteirar sobre essas questões. Eu queria saber dos coordenadores, né? Se vocês estivessem passando aí por esse processo seletivo, escolheriam quais temas, professora Denise? Olha, eu escolheria o mesmo tema dos vestibulandos. Acho que ele é um tema, apesar de ser um tema que tem um âmbito mais filosófico, mas ele é um tema que tem uma amplitude de possibilidades de argumentação. Eu escolheria, eu acho que vocês se deram bem. E no caso do Tomás, que é professor do Direito? É difícil fazer essas análises de tema depois de já ter passado por um curso, né? Porque a gente olha, por exemplo, eu olhei para a questão da proibição da propaganda relativa à bebida alcoólica e disse, não, isso aqui é um problema muito bom, e o Supremo foi muito bem aqui porque disse, o legislador foi omisso, eu não posso dizer o que o legislador não disse. Agora, tentando me colocar na posição de alguém que está saindo do ensino médio, que está tendo um primeiro contato, que não tem a formação técnica específica da área, realmente o tema dos valores morais é extremamente interessante. E isso mostra uma questão mais a fundo, que vem problematizado na redação, que é, existe alguma coisa de errado na nossa sociedade. Ou seja, isso é uma questão que toca a todos, é uma questão que perpassa, não importa se pessoas de mais idade, pessoas de menos idade, pessoas que recém estão saindo do colégio, é uma questão que deixa a todos inquietos. E é uma reflexão filosófica, sim, abstrata, sim, mas que está manifestada no dia a dia. Ou seja, será que os fins realmente justificam os meios utilizados para se atingir esse fim? Será que valores que antes nós tínhamos como verdadeiras balizas da nossa conduta podem ser relativizados? Será que a lógica do depende do caso não acaba sendo uma fuga dessas opções de valores que nós temos no nosso dia a dia? Enfim, eu acho que é um tema mais confortável. Claro que tem que tomar muito cuidado na hora de construir o argumento, porque às vezes a facilidade de ser um tema próximo não necessariamente torna a redação mais desenvolvida, porque acaba sendo muito pessoalizado e não racionalizado em termos de escolha de argumentos. Mas, enfim, eu me sentiria mais confortável num tema desses. Professor Adalberto. Eu vejo os dois temas com uma certa afinidade. Na verdade, estamos discutindo a crise de valores em ambos os temas. Então, na verdade, hoje se fala muito nisso, né? Questão de valores morais, valores éticos. Então, para o aluno, isso é mais palpável, eu acredito, porque ele ouve muito isso, a imprensa tem batido muito nisso, a mídia tem questionado onde é que está a moral, os movimentos de rua de junho, a questão da corrupção, da manutenção dos valores. Então, esse é um assunto que está muito palpitante, mas eu fico pensando se entre o valor, vamos dizer assim, econômico que representa os grandes patrocínios das bebidas alcoólicas, né? E os valores morais e éticos que deveriam permear a nossa sociedade, se aí também não seria, praticamente, poderíamos discutir o assunto da mesma forma. Até poderia usar esse exemplo para discutir. Para discutir usar na outra prova. Tema, e nesse ponto eu achei a prova muito bem construída, de uma certa forma, lendo todos os textos, a pessoa pode fazer até um percurso por aí por dentro. Esse alerta que o professor faz, o professor João esteve conosco ontem em uma das edições especiais também que nós fizemos do vestibular, e ele comentou justamente isso, como a prova da Unicinos, ela acaba oferecendo recursos em outras questões que podem te ajudar na construção de uma questão. Professor, seu palpite aí estava meio certo mesmo para os temas da redação, né? Gostaria que o senhor comentasse. Sim, o que chamou a atenção é justamente o que já foi colocado pelos coordenadores, um tema que é muito tranquilo de ser analisado porque ele está na mídia. Eu disse ontem, não vem temas polêmicos, porque a universidade quer avaliar o que o candidato sabe argumentar. Interessa para quem está entrando numa graduação o seu nível de acompanhamento, de
domínio do conteúdo. E não trazer um tema desconhecido, como para muitos deles parece que o segundo tema foi mais desconhecido por não terem conhecimentos técnicos. Então, isto é importante. A universidade sempre tem primado por essa avaliação. E um aspecto interessante, valores morais, o moral é criado pela sociedade. É aquilo que nós construímos, é aquilo que nossos representantes políticos constroem através da legislação. Os valores morais devem estar calcados, fundamentados na ética. Nós vivemos na sociedade, e não apenas a sociedade brasileira, mas a sociedade de um modo geral vive uma crise ética. Fundamental, essencial. Olha, haja vista o que aconteceu recentemente com a FIFA. Isso não é uma novidade aqui no Brasil, a corrupção que nós debatemos ontem, colocamos ontem. Então, é uma crise ética. E a moral é construída em cima da ética, deve ser, ou seja, as leis devem ser fundamentadas nos princípios éticos. Porque por trás de tudo, por exemplo, numa lei de trânsito, por que não andar a mais de 80 km por hora em determinada via? Porque além disto, mostra que há um perigo à vida, à sua própria vida e à vida dos demais. E isso é ético. Aí deixa de ser moral. Tá certo, professor. Bom, a gente ainda tem mais 2 vestibulandas aqui. Vocês gostariam de comentar os temas que vocês escolheram? Foi o mesmo, né? Vocês já fizeram ali 5 à cabeça, concordaram? Pode falar pra gente, Carolina, então, por que você desenvolveu essa temática, então, na prova de redação? Eu acho que a mídia, como é que eu posso dizer, influencia muito nos valores morais das pessoas da sociedade atualmente. Eu acho que eu consegui argumentar bastante sobre a mídia ali, na importância que nas novelas, do que mostra atualmente, né? E você? O que você conseguiu ali também construir de argumentos, então, nessa prova de redação agora pela manhã? Eu coloquei que na sociedade que a gente vive, as pessoas tentam sempre passar uma por cima da outra. E, nesse caso, acaba deixando um pouco de lado os valores reais e pegam só, tipo assim, para mim ser bem sucedido na vida, eu preciso ter dinheiro, preciso ter tudo. Daí foi isso, assim, que eu usei mais o meu tempo. Tá certo. A Fernanda que quer o curso de RH, né, aqui na universidade. Acho que é legal a gente comentar um pouquinho, Joyce, em relação aos cursos que os nossos vestibulandos aqui desejam ingressar. A Fernanda, que conversou com a gente agora, pretende ingressar aí no curso de RH. A Carolina no de Direito. Olha só, o professor Tomás, uma aluna aí para o curso de Direito. A gente tem o Vinícius também, que tenta Administração e Comércio Exterior. A Jennifer, Nutrição, também estamos com a coordenadora da Nutrição aqui. E ainda a Camila, que deseja fazer no curso de Direito também. Olha só, professor Tomás, 2 alunas em potencial para o senhor. E é legal a gente conversar um pouquinho também além da prova, né, Joyce, dessa manhã, como é que foi? Claro, com certeza também os coordenadores estão aqui hoje para dar uma atenção para esses alunos que estão chegando, esses vestibulandos. Como é que foi esse momento? Vocês poderiam comentar um pouquinho, começando com a Denise. Bom, o momento do vestibular para nós, coordenadores, e para toda a universidade, é um momento absolutamente importante. E a gente sempre tem uma expectativa de que os alunos que se inscreveram venham, que façam uma boa prova e que a gente possa tê-los aqui conosco, recepcioná-los depois, né? A professora Paula falou da matrícula orientada, que é um momento super importante, onde a gente tem uma proximidade com esse aluno que chega. Enfim, o processo do vestibular, ele na verdade, para nós, ele é importante porque ele é importante para o aluno, né? Para o aluno é o início de um processo, de um outro processo de vida que é absolutamente rico, absolutamente importante na vida da gente, né? Depois, quando a gente fica mais velho, a gente vê o quanto esse momento de ser universitário é importante, é gratificante, e ele começa com o vestibular, né? E se é importante para o aluno, para nós, obviamente, tem que ser importante também. Acho que eles concordam, né, com o que a professora está dizendo, né? É um momento que surgem muitas dúvidas, incertezas, inseguranças, e que é importante ter esse contato realmente com o coordenador. É muito legal esse acesso que a universidade proporciona. Então, professor Tomás, gostaria de comentar alguma questão, quer dizer, não é só o contato aqui dentro do nosso estúdio, é lá no campus também, os alunos podem chegar perto. Claro, claro. A oportunidade de convívio que o vestibular da Unicinos sempre traz, não só aos alunos que estão fazendo a prova, mas aos familiares
familiares e pessoas que acompanham é sempre muito gratificante. A cabeça do aluno no dia do vestibular talvez não esteja muito conectada e atenta a circular pelo campus, a ver, a conversar com as pessoas. Ele está preocupado em resolver a prova, em sentar, tirar o melhor resultado e conseguir a aprovação. Mas o fato de estarem os coordenadores aqui disponíveis para receber, ouvir os alunos, até mesmo que são os familiares. Exatamente, os familiares que muitas vezes são os que mais utilizam o serviço de apoio lá da praça formada lá no centro comunitário da universidade, para justamente dialogar, ou seja, muitas vezes os pais vêm conversar perguntando, olha, por que a Unicinos é diferenciada no mercado, por que o curso da Unicinos tem um diferencial a oferecer em relação aos demais, e aí é a oportunidade de nós, coordenadores, conversarmos com os pais, com os acompanhantes dos alunos e, num segundo momento, daí sim, no momento da matrícula orientada, dirigir a palavra a vocês que vão estar ingressando no curso. Ou seja, são vários momentos. Nesse primeiro momento, nós estamos preocupados que tudo aconteça da melhor forma, que vocês não fiquem nervosos, que vocês, caso tenham alguma dúvida em relação à localização, que consigam chegar na prova, fiquem tranquilos e façam a melhor prova. E o pessoal que acompanha vocês, a gente tenta auxiliar, prestando as informações da preocupação de quem está querendo colocar vocês numa universidade séria e comprometida como é a Unicinos. Professor Adalberto, o senhor também gosta muito desse momento aí de contato com os vestibulandos? Quem for professor e não gostar de contato com vestibulando e com Tá jovens... certo, respondeu tudo já. Ele está desorientado. E é até legal para sentir, né, esses novos alunos que estão chegando, ver esses rostinhos novos, o que eles estão pensando. Afinal de contas, né, vão se renovando as gerações. Então é legal vocês também estarem acompanhando isso. O professor João acompanha os seus vestibulandos aí do cursinho, né, professor? Nesse momento de ansiedade. O senhor quer complementar, professor Adalberto? E tem um aspecto que eu acho que é fundamental no dia do vestibular. Eu sou arquiteto. O arquiteto tem que falar de espaço, tem que falar de ambiente. Né? E eu acho que o nosso espaço, a nossa universidade, de uma certa forma, os alunos já começam a se sentir acolhidos quando estão chegando aqui. Nós estamos todos aqui os esperando para prestar todo atendimento que eles precisem, que a família precise. Nós montamos um verdadeiro exército, é uma blitzkrieg aqui, no sentido de bem recebê-los. Tá certo, professor. E isso é uma pequena amostra do que é a vida acadêmica de vocês dentro da Universidade Vale do Rio dos Sinos. É acolhedora, realmente. Com certeza. Né? Bom, a gente faz agora um rápido intervalo e na volta tem mais bate-papo aqui no estúdio. O Conexão, edição especial de vestibular de inverno, volta já pela TV e pela Rádio Unicinos. Voltamos a apresentar o Conexão Especial de Vestibular de Inverno. E nós seguimos aqui no estúdio falando sobre esse processo seletivo e a gente começa essa conversa com os coordenadores, porque os cursos que vocês representam aqui estão entre os mais procurados. Então a gente quer entender um pouquinho isso, né? O que se deve isso? Professora Denise. Bom, o curso de nutrição da Unicinos, ele tem diferenciais importantes em relação aos outros, né? Começando pela história, que ele é um curso de mais de 40 anos, foi o primeiro curso de nutrição em universidade privada do Brasil. Olha Isso só. tem uma história por trás desse curso, né, de formação de nutricionistas para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. E, obviamente, que a questão da saúde hoje, da promoção de saúde, da prevenção de doenças, tem, obviamente, um aspecto, traz um aspecto importante na grande procura pelo curso. É mesmo a questão da obesidade que a gente tem ouvido falar. Com certeza. Né, que é um problema sério que a gente Hoje a gente sabe que em termos de mortalidade no mundo e no Brasil e no nosso meio, né, a grande mortalidade por doenças crônico não transmissíveis, como a doença cardiovascular, que é a primeira causa de morte, alguns tipos de câncer, hipertensão, diabetes, todas essas doenças têm um processo comum que é a obesidade. Então, a obesidade hoje, que é absurdamente prevalente no mundo, no Brasil, e começa lá nas crianças, né? A gente tem um percentual enorme de crianças obesas com sobrepeso hoje no Brasil. A obesidade traz com ela várias doenças crônicas não transmissíveis. E a nutrição é um dos pilares de prevenção. Então, junto com a atividade física, junto com uma série de outros aspectos, a mudança do padrão alimentar, ou seja, o profissional nutricionista, ele tem um papel extremamente importante em todos os espaços de trabalho, porque o curso também tem o profissional nutricionista, ele tem uma grande ampliação em termos de possibilidades no mercado de trabalho, traz também, em todos esses espaços, a gente sabe, a gente aprende a promover saúde, a prevenir doenças e a tratar doenças a partir
do nosso objeto de trabalho, que é o alimento. Vamos aproveitar que a professora Denise está aqui e a gente tem uma vestibulanda com potencial aí para entrar no curso, professora, que é a Jennifer. Jennifer, conta pra gente por que você decidiu escolher esse curso. O que a professora aqui comentou é mais ou menos o que te motiva? Sim, mas pelo fato de ser pela área da saúde, né? A questão da saúde é o que move a gente, né? Sem saúde a gente não tem como viver bem, na verdade. E o fato de foi o curso que eu mais me identifiquei e também pelo aumento do crescimento dessa profissão no mercado de trabalho. Foi o que eu mais me motivou, me agradou, na verdade. Com certeza tem muitas possibilidades de atuação, né, professora? Muitas, em várias áreas. Na área de produção de alimentos, na área de saúde coletiva, na área de nutrição clínica, né? Então, são várias possibilidades e nós formamos um profissional generalista que dá conta, né, obviamente, de atender toda essa demanda. E, claro, após a graduação, se ele se identifica com uma determinada área mais específica, ele vai buscar uma especialização, pós-graduação. Assim como acontece também no direito, como né? acontece nas outras áreas. Professor Tomás, também curso de direito sempre aí despontando entre os mais procurados, né? A que se deve isso, na sua opinião? São vários fatores que levam a procura ser sempre preponderante ou muito elevada no curso de direito. Alguns aspectos é uma carreira consolidada no Brasil como um todo. E especificamente em relação ao Unicinos, porque é um curso já bastante consolidado, é um curso com um protagonismo regional bastante grande e, além de tudo isso, é um curso que vem dentro de uma estrutura de escola, dentro da universidade, com todos os níveis de desenvolvimento da vida acadêmica do estudante. Ele vai entrar na graduação, ele tem a possibilidade de fazer a especialização dentro da universidade, ele tem a possibilidade de fazer o mestrado dentro da universidade e o doutorado dentro da universidade. Ou seja, essa hierarquia toda, essa arquitetura toda de formação acadêmica pode ser feita dentro da universidade que vocês optam por fazer o vestibular e ingressar. Isso sem falar no nível de excelência que o programa de pós-graduação tem dos professores, da inserção nacional e internacional que esses professores têm, que acabam também por elevar a qualidade dos professores da própria graduação. Ou seja, então, trabalhando de forma articulada, com uma sinergia boa, é evidente que o curso tende a ser um curso diferenciado em relação a toda e qualquer instituição que vocês possam comparar. E além do fato de ser dentro de uma instituição que está preocupada não apenas em dar o curso para vocês, mas permitir uma formação integral. Isso já dá para se perceber no próprio vestibular, na forma como ele é organizado, na forma como vocês são recebidos aqui dentro da universidade, de como vai ser, como a professora Adalberto falou no primeiro bloco, a vida acadêmica de vocês. E o curso do Direito atualmente ele é 5 anos, professor? Sim, ele permanece de acordo com a legislação do MEC em no mínimo 5 anos, ou seja, não adianta tentar acelerar porque o MEC nos proíbe permitir que o aluno cole grau no curso de Direito com menos de 5 anos de curso realizado. E a questão das oportunidades de estágio, como foi falado pela professora Denise, também estão presentes no Direito, ou seja, o aluno desde o primeiro semestre ele já pode ter contato com oficinas, com práticas, buscando acesso ao núcleo de prática jurídica, buscando acesso em escritórios, em órgãos públicos, enfim. O curso de Direito ele é um tanto quanto um leque aberto de oportunidades para todos, ou seja, então... E como no caso da nutrição também tem essas áreas específicas que o aluno vai se identificar. Exatamente, porque num concurso público depois, se o aluno quer concurso público, é evidente que o curso da graduação não prepara especificamente para uma carreira da magistratura, do Ministério Público, de delegado de polícia, não. Vai se dar uma formação global de um aluno crítico e não é só um técnico jurídico, a formação que a Unicinos procura preparar para os seus alunos é uma formação ampla, global, preocupada com a vertente institucional, mas também com a preocupação de formação técnica específica. E claro, no momento que o aluno se encontra no curso e traça, eu quero ser delegado, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, bom, aí começa uma segunda etapa do curso, que é o foco e a preparação específica nessas áreas. Nós temos duas vestibulandas também para Direito aqui, que são então a Camila e a Carolina. Ouvindo o professor falando aí, né, o que te desperta? Que área você acha que você vai seguir dentro do direito? Eu não tenho certeza ainda da área, mas é um curso que eu sempre quis fazer, até por causa que tem muita oportunidade no mercado e para mim eu não me vejo fazendo outra profissão, sabe? Não exercendo outra profissão,
Bem decidida. É muito Bem bom quando já decidida. tem essa identificação logo, né? Vamos saber da Carolina também, por que ela acabou decidindo pelo direito, Carolina? Como é que foi essa sua escolha? Desde pequena, que minha mãe é advogada, então desde pequena eu tenho contato, né? Quando eu era pequena eu não podia nem ouvir falar, mas daí no ensino médio, quando eu estava cursando, eu comecei a fazer um estágio na Procuradoria da Fazenda Nacional, e daí ali eu vi que era o que eu queria seguir, e agora eu trabalho no escritório de advocacia, então é bem o que eu quero seguir, né? E o professor João, eu queria saber lá no cursinho, né? Como é que é a procura pelos alunos? Mais ou menos por esses cursos, a gente sabe aí que tem os cursos, né, de outras universidades, medicina, que em breve a Unicinos também, com certeza vai contar com essa graduação, mas o direito também os alunos querem muito. Como é que o senhor vê essa percepção mesmo pelas áreas mais procuradas? É exatamente a partir das áreas, saúde e direito. E uma outra que está correlacionada com a saúde e meio ambiente. É o que mais se procura. Por quê? Porque o mercado exige isto, exige profissionais qualificados. Direito é um curso que abre um leque de opções de especialidades, depois de especializações, como já foi colocado pelos coordenadores. A área da saúde, o Brasil é um país que está envelhecendo rapidamente. Nós precisamos de mais pessoas ligadas à área da saúde para atender as pessoas com necessidades na saúde. Então, é um campo que se abre. O importante que eu digo para esses vestibulandos que estão aqui e os que estão nos assistindo, que é escolher uma profissão que vocês vão conviver por 30, 40 anos da vida de vocês. Então tem que gostar, né, professor? Então tem que gostar, tem que ter afinidade, como parece que vocês já demonstraram aqui. Isso é importante para todos. Não basta pensar, agora o mercado é amplo, porque esse mercado pode se restringir. A matéria na Zero Hora de hoje está dizendo que a medicina do futuro não vai ter mais o médico tradicional. Então, estejam atentos a isso, às mudanças tecnológicas, às novidades que a universidade, que o meio científico trazem e apostem tudo nisso, desde que gostem. E a gente quer ouvir também um pouquinho, para finalizar, o curso de Arquitetura e Urbanismo. Também tem essa questão da sustentabilidade, que está muito relacionada. Muitos alunos acabam fazendo esse link, né, professor? E uma palhinha na área do professor aqui, é a humanização do espaço. Bom, não é qualquer palhinha. É uma ótima. Obrigado. É um programa inteiro sobre isso. Dá um bom programa. Obrigado. Bom, eu digo assim, a arquitetura é um curso que tem tido uma boa procura em função da própria aceitação social da profissão. A nossa profissão ela foi se construindo. Antigamente, quando se falava em construções, se falava nos engenheiros. A arquitetura começou dentro de escolas de artes, porque nós estava muito ligada à questão da sensibilidade, da estética, né, da beleza, né? Mas a arquitetura é muito mais que isso, né? A arquitetura tem utilidade, ela tem que ser um prédio estruturado, é um investimento, é um bem de vida, é uma criação de um ambiente, né? Então a profissão socialmente ela passou a ter maior reconhecimento. Hoje temos um conselho federal próprio, que isso também já dá uma maior identidade. Do ponto de vista da escolha pela Unicinos, bom, começa que, como os colegas falaram, também a arquitetura tem 43 anos. É o segundo curso de arquitetura da região sul, é o da Unicinos. E recentemente abriu um mestrado, isso? Sim, abriu um mestrado. Nós temos aqui, do ponto de vista da formação, vamos dizer, além da graduação, nós temos o Lato Sensu, que tem especializações em vários campos. Tem o mestrado, que é profissional, o nosso mestrado profissional, inclusive, está agora. Eu estava ontem muito feliz, verificando a procura enorme que está tendo o nosso mestrado profissional, o que demonstra que o pessoal já está investindo na qualificação e no aperfeiçoamento contínuo e permanente dentro da profissão. Mas o que talvez faça a diferença no curso de arquitetura da Unicinos em relação a outras arquiteturas é o grande investimento que nós temos feito sempre na questão da internacionalização e da excelência acadêmica. Antes da gente finalizar, gostaria só de conversar com os outros dois aqui que ficaram faltando. Então, Vinícius, você decidiu aí pelo curso de Administração e Comércio Exterior, por quê? Olha, meu pai, ele tem um escritório de comércio exterior, então eu não conversava muito com ele sobre isso, pelo fato dele não querer me influenciar. Como disse, não escolher algo que você realmente goste. Goste, para a vida toda. Inclusive, eu fiquei muito
na dúvida entre arquitetura também. Olha só. Mas também não precisa, nesse momento, ser, né, definitivo. O aluno também tem que ter essa possibilidade de experimentar. Ainda podem mudar. E ainda poder mudar, né? Eu acho que, como o professor comentou ali, viver 30, 40 anos numa profissão, tem que ter essa disponibilidade mesmo. Vamos conversar também com a Fernanda ali antes da gente encerrar esse bloco. Fernanda escolheu RH. Fernanda, por quê? Também é uma área que você acredita aí que tem possibilidades? Acredito. Eu escolhi porque eu fiz um pequeno curso esses da internet online, e eu gostei muito. Só que na hora que eu fui me inscrever, eu também fiquei em dúvida entre direito. Porque da mesma forma que ela fez o estágio na procuradoria, eu também fiz. E eu também gostei muito de lá, então ficou assim meio que ainda não está bem certo. Eu acho que eles têm esse direito, com certeza, falando em direito, tem esse direito mesmo, tem aí entre 18 e 20 anos, eles todos aqui. Então, acho que também é bom a gente frisar que não precisa ser uma escolha definitiva. Claro, quem já tem isso bem claro na cabeça, melhor ainda, né? Já vai conseguir traçar com mais velocidade. Mas também podem experimentar e quem sabe... descobrindo, né? E se descobrindo, com certeza. Bom, no próximo bloco tem mais entrevista aqui no programa. E o Conexão Edição Especial de Vestibular de Inverno volta já pela TV e pela Rádio Unicinos. Estamos de volta com o Conexão Especial de Vestibular de Inverno. A partir das 2h da tarde, os candidatos passam pela segunda etapa do vestibular. E a gente segue com os nossos entrevistados para trazer algumas dicas para os vestibulandos. Isso aí, a gente começa então esse último bloco com o professor Stephen, claro. O que o senhor acha aí que vai ter de assuntos contemplados nessa prova objetiva da Unicinos, que tem 50 questões? Bem, ao invés de falar sobre assuntos, que é uma coisa muito específica, e eu posso deixar os alunos preocupados, os vestibulantes preocupados, eu vou orientar de como fazer para resolver 50 questões no tempo que tem de 4 horas. Comece pelas disciplinas que vocês dominam mais, os conteúdos que vocês dominam, que têm mais tranquilidade. Respondam as questões fundamentalmente não lendo, se preocupando com todo o enunciado, mas sim com a pergunta que tem antes das 5 alternativas. Cubram essas 5 alternativas com a mão de vocês e pensem qual seria a resposta. Aquilo que vier à mente vai indicar, dentre as 5, provavelmente, com grande certeza, a resposta correta. E depois não mudem, deixem esta. Partam para as outras questões, respondam todas e depois voltem àquelas que não fizeram. E as questões de língua portuguesa exigem conhecimento linguístico e gramatical, ou seja, a produção textual em cima da gramática. Então pensem bem nisto, atenham-se aí, são 10 questões. Vocês têm 15 questões de exatas, que é matemática e física. Muitos cálculos, mas são cálculos fáceis, lógicos. Matemática e física é lógica, além de linguagem, evidentemente. Na parte de humanas e cultura geral, a predominância são questões relacionadas à história e à literatura, casadas interdisciplinarmente ali muitas vezes as questões. Vocês, estudando para a história, estão estudando para outras culturas e a cultura geral. E na parte de ciências da natureza, entra, inclusive, na parte de biologia, entra conteúdos de geografia, que não aparece contemplada antes, vai aparecer relacionada com a biologia. E a parte de química é aquela tradicional, que eu tinha muita dificuldade, não entendia e tinha que me focar muito no enunciado, entender o enunciado para descobrir a resposta. Façam isso e vocês vão ter um sucesso com certeza na prova. Os professores concordam nessa dinâmica de responder a prova? O que vocês acham? Eu queria ter tido essas dicas quando eu fiz vestibular. Maravilhoso, professor. Parabéns. Essa questão de não trocar a questão depois por experiência própria, realmente, né? Exato. Porque a gente troca e acaba errando. A gente comentou ontem, inclusive, isso, né, professor? Não fazer essa mudança, quer dizer, está se dedicando para uma questão, segue nela. Exato. A primeira coisa que vem à mente da gente, porque a questão é uma pergunta que exige uma resposta, ou seja, é uma frase incompleta e vocês vão ter o complemento desta frase com aquilo que vem da bagagem de vocês, dos conhecimentos de vocês. Mudar depois que leram toda a prova, a gente já está cansado, queimou fosfato demais. Aí só muda se achou alguma dica ali no meio. Exatamente, eu falei ontem, eu repito. Se lá na prova de biologia, no final, vocês acharem uma resposta que complemente uma questão anterior, aí sim mudem. Porque pode ocorrer, uma vez que a prova foi feita individualmente por cada banca. Então pode que uma questão traga o complemento de uma outra. Eu quero saber como é que está o sentimento de vocês. É de ansiedade realmente para esse momento? Carolina, como é que você vai seguir as dicas do professor? Vai responder dessa forma as questões objetivas? Sim. Não, eu tô tranquila, assim.
tava mais nervosa na redação. Achava que era um tema bem difícil, mas não foi. A redação às vezes é um bicho-papão aí para os vestibulandos mesmo, né? E por isso é importante ouvirem o Conexão de Véspera. É verdade, com certeza já podem pegar ótimas dicas ali. Conta pra gente também, Fernanda, como é que você pretende aí responder as questões? Eu gostei muito da dica dele. E eu também estava mais preocupada para redação, mas as questões já estão mais tranquilas. Olha só. E qual que você se familiariza mais na parte da prova aí, Vinícius? Mais nas exatas, nas humanas? Eu, por exemplo, começaria com português, essas questões assim que eu tenho mais familiaridade. Né? Gosto mais. Acredito que nas exatas eu saia melhor. Ele na área da administração Não, também. e menino geralmente gosta mais Vai ter 15 questões. 15 questões, olha só, é bastante mesmo. Jennifer, e você? Eu sou mais das humanas. Prefere começar a prova por aí? Sim. E geralmente você é dessas aí mesmo que, tenho dificuldade, pula a questão ou não fica insistindo até o fim? Não, eu presto atenção, eu leio umas 2, 3 vezes, aí caso eu não entenda, eu passo para outra, mas depois eu volto. Não deixo eu não vou chutar qualquer coisa assim que não faça. E não perde também tanto tempo naquela coerência, questão, né? Camila, você também? Eu também prefiro começar com as humanas, as exatas nunca me dei bem. E prefere também ir pulando se não sabe bem a questão? Sim, mas daí eu boto um asterisco assim na qual eu acho que é mais correta, assim, mais coerente, depois eu leio para ter certeza que é. Outra questão também que é interessante a gente falar, Joyce, que a gente falou da prova de redação ontem muito, né, professor? A questão aí de administrar o tempo, mas entre essas 50 questões também é importante. Claro, a gente sabe que tem aquele aluno ali, deu 1 hora de prova, já está saindo. Mas e tem os outros alunos também, que querem ficar mais tempo, se dedicar. Vanessa, isso aí é uma coisa que interfere muito no rendimento dos candidatos. Quando terminou o tempo mínimo lá, começam a sair aqueles que chutaram, que não querem nada com nada e deixam estressados aqueles que estão levando a prova a sério. Vão tranquilo, vocês têm 4 horas para fazer a prova e não 1 hora como aqueles que não entendem, porque quem chuta é aquele que não tem interesse ou não tem conhecimento. Então não é esse o referencial para vocês. O referencial é 3 horas de duração, é o tempo ideal para quem está fazendo com seriedade. E tem também a questão do branco, né, professor, que de vez em quando bate aí pique faz. Quantas vezes eu tive branco e aí de repente eu me desestressava, nem sabia na época, nem tinha essa palavra estresse, eu me acalmava e parece que uma luz acendia e clareava tudo. Isso ocorre, e nós temos que buscar isso. Respirem fundo, larguem tudo. Cuide para não pensar que vocês estão colando, olhando para o vizinho, olhem para o infinito e voltem para vocês. Se concentra bem na sua prova, né? Não fica preocupado com os outros, se eles já estão saindo da sala. E também estava comentando que respirar fundo realmente funciona. Funciona. Pede a luz de Santo Inácio de Loyola, que é o nosso... Que nunca é demais, né? A gente também pedir essa proteção. Aqui da universidade e tudo vai dar certo. Professores Adalberto e Tomás também concordam que tem que usar o nervosismo a seu favor? Não, exato. Como é um período longo, 4 horas, e as pessoas não estão mais acostumadas a ficar 4 horas em estresse ou concentrados focados. Então, começou a se sentir desconfortável, deu branco, ficou nervoso. Bom, pede para sair, toma uma água, vai até o banheiro, respira fundo, circula. Só que, claro, não dá para perder o tempo e perder a noção de tempo. Então, ficar de olho no relógio, perguntar para o fiscal quanto tempo falta, isso não faz mal para ninguém, porque numa dessas, entrando nas 15 questões de matemática, o sujeito entra numa outra órbita, perde completamente o tempo e vê que tem 30 minutos para passar a grade de resposta, que também é algo que tem que ser também tem que se dedicar. Muito cuidado. Cuidar para não trocar. Cuidar para não trocar a resposta. Exatamente. Porque senão uma questão às vezes pode ser decisiva. E eles ouviram bem professor? E eles estão trabalhando um pouquinho de estresse sempre necessário e bom. Com certeza. Porque ajuda na concentração e tal. Mas eles estão trabalhando numa prova que tem 50 questões. Eles não precisam responder as 50 questões. Então, essas dicas que eu aprendi um pouco aqui com o Dendeiro, né, com o meu vizinho, de uma certa forma eu agregaria essa questão. Eu acho que é importante, quando vocês se sentirem confortáveis numa determinada área, tirar proveito daquilo, para criar um patamar de estabilidade, se sentir um pouco mais fortalecidos. Agora vamos adiante. E agora vamos adiante. Não tentar matar a prova toda de uma vez só, mas procurar regiões de conforto onde se sente melhor, para se fortalecer, para poder enfrentar alguma área que é menos acessível para vocês. As que têm familiaridade, pelo menos garantir mesmo, ter certeza que vai acertar. Bom, ouviram todos com muita atenção, eu vi aqui, né? Ótimo, agora vamos fazer a prova com a maior tranquilidade, vão se sair bem com certeza, né, Joyce? Quanto à alimentação que eles têm que ter agora?
Nutricionista pode dar dica. Porque o pessoal que ainda não almoçou, né? Ainda tem esse intervalinho antes de começar a próxima etapa. Importantíssimo comer carboidrato, gente. Porque carboidrato, o cérebro é o maior consumidor de glicose que existe. Então, arroz, massa, comer um carboidrato bom, né? Não precisa, não dá pra comer muito também, porque depois a gente Você vai querer dormir, depois a gente fica com sono, né? Mas realmente comer um carboidrato, comer uma proteína, mas o carboidrato é bem importante porque ele é um combustível para o cérebro que a gente vai precisar, né? Vocês vão precisar bastante da concentração, então bem legal. E não comer, de preferência não comer fritura, porque a fritura retarda o esvaziamento gástrico, dá uma sensação de plenitude muito grande. Então, assim, comer moderadamente, mas comer uma porção de carboidrato, assim, vai ajudar bastante. Tá certo. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Bom trabalho aí nessa tarde de vestibular para todos. Boa sorte, né? Boa sorte para os vestibulantes. Vinícius, meninas, boa sorte para vocês, boa prova e quem sabe a gente se encontra aí nos próximos semestres. E os vestibulantes que estão nos assistindo. Exatamente. Quem sabe a gente se encontra aí também nos corredores aí nos próximos semestres. Muito obrigada pela participação. Até a próxima. E a gente tem o serviço ainda, né, Vanessa? Isso mesmo. Claro, Joyce, bem lembrado. Porque como a professora Paula comentou, depois do vestibular tem aí, sai o listão, tem as matrículas. E todo mundo Vamos quer só saber lembrar? As datas, né? Então, lembrando que o gabarito sai no fim da tarde de hoje e o listão dos aprovados será divulgado, então, a partir das 4 horas da tarde da próxima terça-feira. Então, fiquem atentos. Vamos procurar o nome deles lá na lista para ver se eles passaram direitinho. Vamos, a gente o Vinícius não quer que procure. Bom, a gente tem o site, então vamos reforçar ali, unicinos.br/vestibular. Isso aí. O pessoal pode acompanhar todas as informações sobre o processo seletivo. Isso mesmo. Bom, e assim nós encerramos, então, Conexão Especial de Vestibular de Inverno 2015. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Bom final de semana. Tchau.